O nosso planeta é belo e vibrante. Montanhas majestosas, oceanos vastos, florestas exuberantes. Mas por trás desta beleza, esconde-se um poder imprevisível. Terremotos, furacões, tsunamis, desastres naturais podem surgir sem aviso, mudando vidas num instante. Conseguiremos prever a próxima catástrofe? Cientistas em todo o mundo dedicam-se a decifrar os sinais da Terra, procurando salvar vidas. Nesta jornada, vamos explorar a ciência e as histórias por trás da previsão de desastres, e descobrir por que a preparação é a nossa melhor defesa. Para perceber como prever um sismo, temos primeiro de aprender a ouvir o verdadeiro batimento cardíaco do nosso mundo. Bem debaixo dos nossos pés, a crosta terrestre não é uma única concha sólida. Em vez disso, é um mosaico de lajes colossais e rígidas, chamadas placas tectônicas. Estas placas, que compõem a litosfera, flutuam sobre uma camada mais quente e fluida, conhecida como a astenosfera. Estão numa colisão constante e em câmara lenta, movendo-se não mais depressa do que as nossas unhas crescem. Nos seus limites, onde se encontram e interagem, é uma batalha de titãs. Quer estejam a colidir, a separar-se ou a deslizar umas pelas outras, a fricção é imensa. Este atrito implacável acumula quantidades colossais de tensão e energia de deformação ao longo de décadas, até séculos, transformando as falhas em barris de pólvora geológicos, à espera de um gatilho. Os cientistas que se sintonizam com esta tensão planetária são conhecidos como sismólogos. Há mais de um século, a sua principal ferramenta tem sido o sismômetro. O princípio é elegantemente simples. Uma massa pesada, suspensa numa estrutura, permanece imóvel devido à inércia, enquanto o solo, e a estrutura a ela ligada, treme durante um sismo. A diferença no seu movimento é registrada. Os primeiros sismógrafos eram puramente mecânicos, riscando uma linha irregular, num tambor giratório de papel. Hoje, são instrumentos eletrônicos, sofisticados, que conseguem detectar vibrações demasiado tênues para qualquer ser humano sentir. Eles ouvem os gemidos e tremores subtis da Terra, traduzindo-os numa linguagem de ondas. O primeiro sinal a chegar é a onda primária, ou P, uma onda de compressão rápida, como um pulso de som. Segue-se a onda secundária, ou S, uma onda de cisalhamento mais lenta e destrutiva. O atraso de tempo entre a sua chegada é uma pista crucial, o primeiro passo para localizar a origem de um sismo. Um único sismômetro pode dizer que ocorreu um sismo, mas não onde. Para isso, é preciso uma rede. Imagine milhares destas orelhas eletrônicas, espalhadas por todo o globo, em terra e até no fundo do oceano. Esta é a rede sismográfica global, uma teia que abrange o planeta e monitoriza constantemente o pulso da Terra. Quando um sismo ocorre, as ondas P e S propagam-se para fora. Ao comparar os tempos de chegada precisos destas ondas em pelo menos 3 estações diferentes, os sismólogos conseguem triangular a fonte do sismo, ou epicentro, com uma precisão notável. Esta colaboração global permite uma detecção quase instantânea, fornecendo informações vitais para a resposta a emergências e avisos de tsunami em minutos após uma grande ruptura. Mas ouvir o choque súbito de um sismo é apenas metade da história. Para realmente entender o risco, devemos também observar o lento e silencioso acumular de tensão. Este é o domínio da geodésia, a ciência de medir a forma e a deformação da Terra. Aqui, outra tecnologia-chave é o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS. Muito mais preciso do que o que tem no seu carro. As estações GPS de nível científico podem detectar desvios no solo tão pequenos quanto alguns milímetros. Ano após ano, observam a própria Terra a deformar-se e a esticar-se ao longo das falhas, muito parecido a esticar um elástico. Podemos literalmente ver a tensão a acumular-se. Complementando isto está o INSAR, uma técnica de radar por satélite que produz mapas vastos e detalhados do movimento do solo, revelando dobras e subsidências subtis em regiões inteiras. Juntas, estas ferramentas permitem-nos mapear o orçamento de estresse de uma zona de falha, quantificando quanta tensão está à espera de ser libertada.
Com todos estes dados, podemos identificar regiões onde grandes sismos são prováveis, ou até mesmo muito prováveis. Podemos criar previsões indicando a percentagem de probabilidade de um grande sismo atingir uma cidade como Tóquio ou Los Angeles nos próximos 30 anos. No entanto, embora possamos identificar onde, determinar quando, a hora e o local exatos do próximo grande sismo, permanece teimosamente fora do nosso alcance. Isso deve-se ao facto de uma falha não ser uma máquina simples e previsível. É um sistema caótico. A crosta terrestre é uma confusão fraturada e heterogênea de diferentes rochas e pressões. O gatilho final para uma falha catastrófica pode ser infinitesimalmente pequeno, perdido no ruído de um planeta em constante mudança. Esta é a diferença crucial entre uma previsão a longo prazo e uma previsão a curto prazo, e é uma distinção que acarreta um peso imenso. O desafio final é encontrar um precursor fiável, um sinal definitivo de que uma falha está prestes a ceder. Os cientistas procuram pistas em sismos precursores, enxames de tremores mais pequenos que por vezes antecedem um sismo principal. Estudam eventos de deslizamento lento, onde as falhas libertam tensão suavemente ao longo de semanas ou meses. Até investigam alterações na química das águas subterrâneas e nos campos eletromagnéticos locais. Mas a verdade frustrante é que estes fenômenos são inconsistentes. Por vezes levam a um sismo massivo, outras vezes simplesmente desaparecem. O planeta está cheio de estalidos e gemidos normais do dia a dia. O monumental quebra-cabeças para a ciência é aprender a distinguir o murmúrio inofensivo do sinal de aviso final e aterrador de uma falha catastrófica. Para os milhões que vivem à sombra destas grandes falhas, é uma das mais urgentes missões científicas do nosso tempo. Quando desviamos o nosso olhar do chão para o céu, a ciência da previsão muda drasticamente. Ao contrário dos terremotos que nascem de tensões ocultas no interior da Terra, os furacões formam-se em pleno ar. Os seus berçários são os vastos e quentes oceanos tropicais, onde se reúnem ingredientes específicos: água do oceano aquecida a pelo menos 26,5 graus Celsius, ar úmido e ventos convergentes. É esta visibilidade, desde o momento da sua concessão, que dá aos cientistas uma vantagem crucial. A nossa primeira linha de defesa é uma frota de satélites meteorológicos sofisticados. Programas como o Sistema GOES oferecem uma vigilância constante e ininterrupta sobre as bacias onde estas tempestades se formam. Estes olhos no céu usam sensores infravermelhos avançados para medir a temperatura dos topos das nuvens, um indicador-chave da intensidade de uma tempestade. Topos de nuvens mais frios e mais altos significam correntes ascendentes mais poderosas e um sistema mais intenso. Ao seguir o movimento do vapor de água e das nuvens, os meteorologistas podem detectar os primeiros sinais de rotação num aglomerado desorganizado de trovoadas, identificando uma ameaça potencial muito antes de ter um nome. Embora os satélites forneçam uma visão aérea inestimável, não conseguem ver o que está a acontecer no interior da tempestade. Para obter esses dados essenciais, temos de ir lá dentro. Esta é a perigosa missão dos lendários caçadores de furacões. Voando em aeronaves especialmente equipadas, como o NOAA P-3 Orion, estas tripulações de pilotos e cientistas voam intencionalmente através das partes mais violentas da tempestade. Atravessam a turbulenta parede do olho, experienciando forças e ventos extremos, tudo para alcançar a estranha calma do olho do furacão. Esta estratégia de alto risco é a única forma de recolher medições diretas do centro da tempestade. De dentro da tempestade, a tripulação lança instrumentos chamados drop sondes. São estações meteorológicas completas num tubo, equipadas com GPS. À medida que descem de paraquedas através do furacão, transmitem continuamente uma torrente de dados, localizando a temperatura, umidade, pressão e, mais criticamente, a velocidade e direção do vento em todos os níveis. Cada drop sonde cria um perfil vertical detalhado da anatomia da tempestade. Ao lançar dezenas delas, os cientistas constroem uma imagem tridimensional completa da estrutura interna do furacão, informação que é invisível do espaço. Todos estes dados, de satélites e drop sondes, tornam-se combustível para supercomputadores. Esta informação é introduzida em modelos de previsão numérica do tempo incrivelmente complexos,
simulações digitais sofisticadas da atmosfera terrestre, governadas pelas leis da física. Os meteorologistas não confiam apenas num modelo, consultam um conjunto deles, como o americano GFS e o europeu SMWF, cada um com os seus pontos fortes. Para ter em conta o caos atmosférico, executam cada modelo dezenas de vezes com ligeiras variações, criando um ensemble de resultados possíveis. Este conjunto de previsões é visualizado como o familiar cone de incerteza. É crucial entender que este cone representa a trajetória provável do centro da tempestade, não o tamanho da própria tempestade. Os impactos serão sentidos muito para além do cone. Nas últimas décadas, a previsão de trajetórias melhorou dramaticamente. Uma previsão de 3 dias hoje é tão precisa quanto uma previsão de 1 dia na década de 1980. No entanto, prever a intensidade de uma tempestade continua a ser um grande desafio, pois a intensificação rápida pode apanhar todos de surpresa. Apesar destes desafios, este sistema de observação e computação oferece uma janela de aviso de vários dias. Este é o tempo crítico que permite às comunidades prepararem-se, aos serviços mobilizarem-se, e mais importante, às pessoas evacuarem e salvarem vidas. Alguns dos desastres mais aterrorizantes começam na escuridão silenciosa do oceano profundo. Um tsunami é causado por um deslocamento massivo de água, na maioria das vezes por um poderoso terremoto submarino. Em mar aberto, a onda é quase imperceptível, mas à medida que se aproxima das águas pouco profundas da costa, transforma-se numa parede de água imponente. Para confirmar se um tsunami foi gerado, contamos com uma rede de boias DART de alta tecnologia. Um sensor no fundo do oceano detecta a onda e retransmite instantaneamente a informação via satélite para os centros de alerta. Esta combinação de dados sísmicos e boias em alto mar dá-nos a capacidade de fornecer avisos que salvam vidas, dando às pessoas horas preciosas para se deslocarem para terrenos mais elevados. Em 1991, um vulcão nas Filipinas, adormecido há 500 anos, o Monte Pinatubo, começou a dar sinais de atividade. Para os cientistas, eram os sinais clássicos de uma erupção iminente. Uma equipe de vulcanologistas correu para o local. Os dados pintavam um quadro alarmante. Magma subia das profundezas da Terra, abrindo caminho para a superfície. Com base nestas provas irrefutáveis, os cientistas emitiram um aviso audacioso e urgente, recomendando a evacuação imediata de uma vasta área em redor do vulcão. Confiando na ciência, as autoridades ordenaram uma evacuação em larga escala, deslocando mais de 60 mil pessoas para zonas mais seguras. A 15 de junho, o Monte Pinatubo entrou em erupção com uma força aterrorizante. Foi a segunda maior erupção vulcânica do século XX. No entanto, devido à previsão atempada e precisa, uma catástrofe massiva foi evitada. Estima-se que a evacuação salvou dezenas de milhares de vidas, um exemplo brilhante de previsão de desastres no seu melhor. O terremoto do Nepal de 2015 não foi uma surpresa para os cientistas. Os sismólogos sabiam há décadas que uma imensa pressão se estava a acumular ao longo das falhas do Nepal. Publicaram artigos, realizaram conferências e avisaram que não era uma questão de se, mas sim de quando um grande terremoto iria ocorrer. Ainda assim, não houve previsão a curto prazo. Ninguém podia dizer que seria naquele sábado. A pressão foi libertada sem um sinal final. Um sismo de magnitude 7.8 assolou a região. Quando os tremores pararam, quase 9 mil pessoas tinham morrido e centenas de milhares ficaram desalojadas. O terremoto do Nepal é um exemplo humilhante do falhanço da previsão a curto prazo. Mostra a lacuna entre saber que uma ameaça existe e saber precisamente quando irá ocorrer. Os cientistas estavam certos sobre o perigo, mas não sobre a altura. Isto realça que o nosso maior poder reside agora na preparação. Construir edifícios mais resistentes, educar o público e ter planos de resposta prontos. Talvez o maior desafio de todos não seja científico, mas humano. Uma previsão perfeita é inútil se não for recebida, compreendida e se não houver uma ação. O elo final e crítico é como as pessoas respondem, uma escolha influenciada pela psicologia, experiências passadas e confiança nas autoridades. Um dos maiores obstáculos é comunicar a incerteza. Algumas pessoas
podem focar-se apenas na linha central da trajetória de um furacão e sentir-se seguras, ignorando o risco total dentro do cone. Outros podem sofrer de fadiga de avisos. Num mundo de redes sociais, a desinformação pode espalhar-se como fogo, criando uma confusão perigosa. Salvar vidas exige mais do que apenas melhor ciência. Exige uma abordagem holística que integre a previsão com a educação pública e infraestruturas robustas. O desafio é construir uma cultura resistente a desastres, onde a preparação faça parte do dia a dia, e não algo a ser considerado apenas quando o céu escurece. Então, para onde vamos a partir daqui? O próximo grande salto em frente não virá de uma única descoberta, mas de uma grande convergência. Estamos a entrar numa era definida pela fusão de tecnologias poderosas, como a inteligência artificial, a internet das coisas e a computação em nuvem. Esta sinergia está a criar um gêmeo digital do nosso planeta, um modelo dinâmico e vivo que espelha os sistemas complexos da Terra em tempo real. Permite-nos não só observar o presente, mas também simular e questionar o futuro, perguntando "e se?" à escala planetária. Em nenhum lugar isto é mais promissor do que na sismologia. Durante décadas, ouvimos a Terra, mas grande parte da sua linguagem perdeu-se no ruído. Agora, uma IA incansável pode continuamente analisar petabytes de dados de uma rede global de sensores, procurando os mais tênues sussurros que precedem um sismo. Mudanças subtis na inclinação do solo, alterações nos campos eletromagnéticos ou variações na química da água subterrânea. Usando a aprendizagem profunda, a IA correlaciona estes sinais díspares, aprendendo o dialeto sísmico único de cada falha. Distingue o ruído de fundo de uma verdadeira fase preparatória, aproximando-nos da probabilidade a longo prazo do sonho elusivo de previsões sísmicas específicas e de curto prazo. A nossa visão também se está a voltar para dentro, vendo mais profundamente o coração ardente do planeta. A próxima fronteira na vulcanologia envolve imagens revolucionárias. Os cientistas estão a ser pioneiros em técnicas como a tomografia de muões, usando raios cósmicos naturais para observar através de quilômetros de rocha sólida, como uma tomografia computorizada à escala planetária. Isto permitir-nos a não apenas localizar uma câmara magmática, mas mapear a sua forma e densidade. Ao compreender as propriedades do magma no interior de um vulcão, podemos prever melhor a natureza de uma erupção iminente, se será um fluxo suave ou uma explosão catastrófica. Nos céus, a próxima geração de satélites meteorológicos representa um salto quântico. Estas plataformas avançadas irão analisar o planeta não a cada meia hora, mas a cada poucos minutos, capturando o crescimento explosivo de tempestades severas, com detalhes impressionantes. Equipadas com novos instrumentos como sondas de micro-ondas, podem sondar a estrutura interna de um furacão, vendo através da densa cobertura de nuvens para medir o seu núcleo. Esta torrente de dados de alta fidelidade alimentará modelos de previsão poderosos, ajudando-nos a resolver um dos maiores desafios da meteorologia: prever a intensificação rápida. O objetivo é reduzir o cone de incerteza, substituindo probabilidades amplas por informações confiantes e acionáveis. Mas esta revolução tecnológica não está a acontecer apenas em órbita ou em centros de supercomputação. Está a acontecer nos nossos bolsos e nas nossas comunidades. O futuro da previsão será colaborativo, integrando dados de fontes não convencionais. Os acelerômetros em milhões de smartphones podem atuar como uma rede sísmica densa e ao nível do solo. Enquanto isso, a IA pode analisar feeds de redes sociais em tempo real, mapeando relatos de inundações ou danos causados pelo vento, à medida que um evento se desenrola. Esta fusão de dados oficiais com informações de origem cidadã cria uma imagem mais rica e completa do impacto de um desastre, permitindo uma resposta mais rápida e direcionada. Este futuro não é um sonho distante. Está a ser meticulosamente construído em laboratórios em todo o mundo hoje, produto de uma colaboração global entre universidades, agências governamentais e inovadores privados. Cada novo algoritmo, cada sensor mais sensível, cada terabyte de dados,
é outro passo crucial em direção a esse horizonte de descoberta. É uma jornada de tentativa e erro, de modelos que falham e são refinados, encarnando o espírito implacável do progresso científico. Este progresso oferece mais do que apenas melhores dados. Oferece um profundo sentido de esperança. Sinaliza uma mudança na nossa relação com o planeta, de vítimas reativas do seu poder para guardiões proativos da nossa segurança. O objetivo final é um mundo onde os nossos filhos e netos não sejam apenas mais seguros, mas mais sábios, vivendo numa sociedade que seja verdadeiramente resiliente e preparada para a fúria inevitável da natureza. A responsabilidade pela nossa segurança não recai apenas sobre os cientistas. É uma responsabilidade partilhada que se estende aos governos, às comunidades e a cada um de nós como indivíduos. Trabalharemos juntos como uma comunidade global? Construiremos as nossas cidades de forma mais inteligente? Cultivaremos uma cultura de preparação? Não podemos impedir a formação de furacões ou o movimento das placas tectônicas. Estas são as forças que moldam o nosso mundo. Mas não somos meros espectadores indefesos. Somos uma espécie capaz de uma engenhosidade, compaixão e previsão incríveis. Ao continuarmos a expandir as fronteiras da ciência e ao unirmos forças num compromisso partilhado com a segurança, podemos encarar o futuro não com medo, mas com confiança. Podemos aprender a viver em harmonia com o nosso planeta dinâmico, prontos para os seus desafios e seguros no conhecimento de que fizemos tudo ao nosso alcance para nos protegermos a nós próprios e uns aos outros.